Então, meninas, Ângela, Thaís, é um prazer receber vocês aqui hoje nesse podcast. É o primeiro podcast da nossa estreia e é com muito prazer que eu tô recebendo vocês hoje da minha casa para falar de assuntos muito bacana que a gente gosta muito de lidar com eles, que é a educação dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Então, por isso que a gente faz esse convite para vocês, para a gente discutir um pouquinho na sala de casa os assuntos que a gente convive com eles no chão da escola. Então, desde já fica o meu abraço e o meu agradecimento por vocês estarem aqui na minha casa hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre isso e estender esse bate-papo a outras pessoas que querem ouvir um pouquinho a mais sobre alguns assuntos que a gente cuida na escola, que a gente trata na escola e que a gente dá atenção a eles na escola. Então, por isso, esse propósito desse podcast, do chão da escola para a sala de casa, né? E aí eu gostaria de falar com você, Ângela, para a Thaís e para os nossos convidados, qual foi a ideia desse podcast? E quem me presenteou com esse podcast, que foi a Ângela, que vai falar isso para nós hoje, para a gente iniciar esse podcast de estreia. Hoje a gente está iniciando em 3, porque é a estreia. E eu não podia iniciar jamais, Thaís, esse podcast sem a minha amiga Ângela, que foi quem me deu de presente essa oportunidade, porque eu gosto da comunicação, então ela trouxe essa luz para mim. Então, amigos, é aqueles que nos edificam, e a Ângela vem me edificando nessa nossa empreitada que a gente inicia hoje. Então, Thaís, você está aqui como nosso convidado especial, mas o presente, quem trouxe até mim foi a Ângela. Então a gente quer te ouvir um pouquinho. Eu agradeço pela oportunidade também de estar aqui. E, Thaís, é um prazer compartilhar esse podcast, esse primeiro podcast com você, que eu sei que tem tanto a nos, né, tanto a nos dizer. E a Vanderlane, que eu sempre vi esse potencial nela, de comunicar, de falar, e essa vontade que ela tem que a voz dela, que a mensagem dela chegue a muitas pessoas. E a oportunidade, através do podcast, é visível, que a gente possa chegar até as casas, até os professores, para que ouçam e tirem proveito do que ela tem a dizer, do que ela tem a nos passar sobre o chão da escola. Então, Ela tem. e com essa proposta eu agradeço demais, porque eu peguei isso como um presente mesmo. E a gente fez esse projeto do podcast, fez todo um planejamento. E é o que eu disse desde o início, nós somos humildes, mas nós comunicamos. Então a gente é humilde na fala, mas nós comunicamos. Então nós não temos que ficar com vergonha, porque outras pessoas vão nos criticar, não. Eu aprendi que a gente precisa se comunicar sim, né? Que sempre vai ter alguém que vai nos ouvir. Então, com essa oportunidade que eu convidei vocês e demais pessoas para participar desse bate-papo, que bater papo é tão gostoso e falar de escola é tão bom, dos assuntos educacionais, e por isso que a gente está aqui hoje, né, com esse tema, falando da escola. E para iniciar nosso podcast, a gente está trazendo hoje uma questão que a gente tem falado muito, e eu, enquanto mãe, eu tenho debruçado em cima desse assunto, que é as telas. Então a gente tem orientado demais nas escolas, orientado as famílias, orientado os nossos amigos em comuns sobre o perigo do excesso de telas entre as crianças e adolescentes. Então, por isso, a gente inicia esse podcast com esse bate-papo, esse presente que a Ângela
trouxe para mim, agora eu trago para demais pessoas e trago demais pessoas para a gente falar sobre esse assunto da tela e sobre demais assuntos que é do chão da escola. Mas esse assunto da tela, que tá recente, a gente gravou um vídeo falando sobre ele, ele hoje, ele tem que abrir essa sala, né, esse bate-papo, porque está muito evidente para nós que nós precisamos debruçar sobre esse assunto, né, Thaís? Sim. Então, Thaís, psicóloga, tá aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto das telas e procurar orientar o máximo possível e conversar não só hoje, mas sempre sobre esse uso de telas pelas crianças, esse excesso de telas pelas crianças e adolescentes. E eu peguei principalmente esse assunto por causa de um episódio que a gente viu nessa semana que passou, de uma criança, um adolescente que assassinou toda a família porque foi proibido de usar o celular e o computador. Então, Thaís, enquanto psicóloga, o que você nos orienta com relação a esta e demais situações desse excesso de telas entre as crianças e adolescentes? O que a psicologia nos orienta com relação a isso? Então, eu acho que diante dessa situação, né, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse caso é que o comportamento desse adolescente de 16 anos, ele corresponde a um transtorno psiquiátrico grave. É muito claro, assim, as características desse transtorno, né? A hora que a gente vê a frieza, a ausência de remorso, de culpa, a gente percebe que aquele adolescente, ele não tem minimamente, assim, recursos afetivos, né? Emoção. Só o fato dele pensar que ia cometer isso ou que fazer isso, né? E não ia ter, acho que tem um momento que ele diz, né? Que não achou que ia ter consequências, né? Ele não tem noção de normas sociais, de padrão de conduta, né? Então, se ele não consegue essa compreensão de regras sociais, imagina regras parentais, né? Então, ele cometeu esse crime diante de uma contrariedade, né? Os pais tiraram o telefone, mas ele poderia ter agido assim diante de qualquer outro limite, né, dos pais. E eu acho importante, Wanderline, a gente falar que esse adolescente tinha critério diagnóstico, né, tem critério diagnóstico para um transtorno, porque uma tragédia assim assusta, gera medo, gera preocupação, e às vezes a gente pode ficar até assim um pouco desesperançoso, assim, até com a humanidade, né? Mas esse tipo de comportamento é exceção. Não é um comportamento comum entre criança e adolescente. E é importante enfatizar para que nós, enquanto pais, não nos sintamos intimidados ou receosos, né, em colocar limite, em impor regras. Então, esse foi um fato, mas com certeza esse adolescente teve outros comportamentos disruptivos ao longo da vida, né? Ele teve outros problemas graves de comportamento até cometer, né, esse crime. E a gente entende que a adolescência não é uma fase isolada da vida, né? É resultado de uma infância vivida. Então, como é que foi a vida desse adolescente? O que ele vivenciou? O que ele acessava? E aí mostra o cuidado realmente que a gente precisa ter com a saúde mental, assim, das crianças, né? Hoje em dia a gente vê até a psicologia mesmo estudado muito sobre um termo que chama parentalidade distraída. A gente tem vivido, né, um tempo de muita pressa, muito trabalho, muita correria. Às vezes nós mesmos estamos muito conectados, muito no celular. E com isso a gente pode, assim, se tornar analfabetos emocionais e não conseguir perceber mudanças de comportamento das nossas crianças, né, dentro de casa. Então, às vezes a gente está tão afastados ou desconectados mesmo dos filhos que vai acontecendo situações, seja um isolamento, seja uma tristeza, porque cada pessoa tem uma forma de expressar. Então, tem pessoas que são mais internalizantes, que aí vem uma depressão, uma ansiedade, pessoas mais externalizantes, que aí vem uma agressividade, uma rispidez, comportamentos mais violentos, né?
E a gente precisa ter olhos para ver, né? Conseguir perceber isso, né? Esse comportamento nas crianças, e até porque o uso de tela influencia muito na formação da personalidade das crianças, né? Então, estar atentos a isso é muito importante. E com essa fala que a Thaís colocou, que houve um fator, né? Outros fatores também para que essa criança cometesse, para que esse adolescente cometesse esse ato infracionário com a família lá. Então, a gente viu, Ângela, que a gente vem trabalhando nesse contexto das telas desde as crianças pequenas. Então, hoje em dia a gente está vendo quantas vezes a gente já percebeu, né, as crianças fazendo pirraças, fazendo birra, porque a mãe tira o celular por um segundo. Então, isso é muito importante de ser frisado. As crianças já têm a Sociedade de Pediatria que nos orienta que crianças menores, né, não podem usar a tela. É zero tela. As crianças, por exemplo, a gente pega as crianças na creche de 0 a 3 anos, essas crianças que entram, é uma dificuldade para a gente conseguir orientar essas crianças, porque elas já chegam com a abstinência da tela. A gente vê isso na escola com as crianças de 4 e 5 anos também. Hoje, depois da pandemia, isso ficou muito mais frequente, o quanto que elas chegam assim com muita abstinência da tela. Então, a gente teve essa iniciativa, deixa a gente fazer esse projeto em 2023, Mais Amor e Menos Tela, porque essa abstinência das crianças com relação às telas nos chamou atenção. Inclusive, quando a mãe chegava para entregar as crianças na escola, a mãe estava com o celular, a criança já fazia birra querendo o celular, e a gente vai observando aquele comportamento. As crianças na sala de aula, dificuldade de concentração, muita dificuldade de ouvir os comandos e aceitar os comandos, né? Irritação demais. Então, a gente percebeu o quanto que a gente precisava falar sobre isso e o quanto que a gente precisa. Às vezes, a gente conseguiu pegar 1% da população que precisa ouvir, mas é o que a gente sempre fala, água mole em pedra dura, tanta parte até que fura. A gente vai chegar lá ainda, se Deus quiser, conseguindo amenizar, né, esse excesso de telas pelas crianças. Eu acho que um comportamento que me preocupa muito também é a questão esse excesso de tela e refletido da escola com relação às crianças com dificuldade de socialização, às vezes coisas pequenas criam um atrito muito grande, então um atrito grande porque elas não têm essa sensibilidade, às vezes, de lidar com o coleguinha, né? Então, uma inabilidade no comportamento mesmo, né? E habilidade social a gente aprende convivendo com o outro, interagindo com o outro. No celular, às vezes a gente vê até crianças comendo com o celular. A importância até desse momento da alimentação, como que comporta na mesa, né? Como que é um comportamento ali, as pessoas alimentando. Então, se eu estou aqui olhando para a tela, eu não consigo reproduzir comportamentos sociais, né? Então, eu fico aí com essa inabilidade. A gente fala até essa deficiência social, né? Porque acaba não tendo. E na escola o conflito é grande, porque muitas crianças estão em conflito, às vezes, que se resolveria com um pouco de conversa, às vezes, mas aquilo se torna grande demais. Conflitos pequenos. A Ângela trouxe essa questão da dificuldade na relação social. Então, o quanto que o celular é individual ali, a criança e o celular. E Ângela sabe, Ângela é uma grande incentivadora da literatura infantil. E depois a gente vai falar sobre essa literatura infantil especialmente. Ângela nos trouxe aí a Menina da Cabeça Quadrada. A gente iniciou o processo falando das telas com essa literatura, a Menina da Cabeça Quadrada, né? Trabalhando, porque a menina usou tanto o celular que a partir daí ela começou a ficar perturbada e tudo que ela via com a cabeça,
praticamente ela como se você tivesse com a cabeça quadrada, via tudo quadrado. Aí, Formato da tela. no formato da tela. E para tirar essa criança, né, essa Cecília, desse mundo virtual, foi muito difícil. A avó começou a sugerir que ela tomasse sorvete, porque a bola do sorvete é redonda. Então foi esse passeio pela literatura, e quanto é difícil reverter esse quadro. É o que fala, prevenir é melhor do que remediar. Então, Thaís, a gente colocou essa situação do social e o físico. O quanto a psicologia orienta que o físico fica comprometido com relação às telas. Fala um pouquinho disso para nós. Então, quando a gente fala de aspectos psicológicos, né, aí a gente tem vários, né? Porque quando a gente vai pensar em tudo que... E quando a gente fala de tela, a gente está falando muito de aplicativos que interferem, né, nesse acúmulo de problemas psicológicos e mentais. Quando a gente fala de aplicativos, a gente está falando de quê? De rede social. Principalmente são as redes sociais e aplicativos de recado, né, que contribuem mais, assim, para esse adoecimento. Então, a gente está falando de Instagram, a gente está falando de WhatsApp, a gente está falando de YouTube, a gente está falando de TikTok, a gente está falando de Discord, que são aplicativos altamente viciantes. E aí a gente tem o acúmulo, as pessoas, né, com aumento de depressão, ansiedade, comportamento autolesivo, consumismo. A internet existe ali um discurso de ódio, né, e muitos comportamentos ali que às vezes a gente não vai tendo acesso, a gente não vai conseguindo perceber, né? E se a gente falar da criança nesse universo, como que a gente vê que é perigoso? Porque tem uma frase que fala sobre, que eu gosto muito, de uma escritora brasileira, que fala que infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Então, na infância, é quando a gente está construindo a base, a personalidade. É ali que é alicerçado, né? Todo o suporte para essa construção desse adulto. Então, quando nessa infância, essa criança tem ali acesso a conteúdos que não são para ela, isso vai contribuindo para a formação das crenças, da crença que ela tem sobre ela, sobre o outro, sobre o mundo. E se ela ali está tendo conteúdos que vai interferir diretamente nos valores dela, na percepção dela de vida, isso traz muitos prejuízos, né? E tanto psicológicos e físicos. Porque quando a gente fala de físico, a gente tem a questão da visão, a gente tem a questão da postura, do sedentarismo, mas a gente tem também a questão cerebral. Porque se a gente pensa no desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento do cérebro, né, que é algo físico, que está ali nessa maior potência, porque a infância é onde se tem mais sinapse, né? Existe a neuroplasticidade, é onde o cérebro está ali fazendo mais conexões. Por isso que é um período muito importante para o aprendizado. Piaget até fala, né? Tem um período sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto. Então é o período onde a criança consegue mais absorver e aprender as coisas. Se nesse período a gente coloca um estímulo que é tão viciante para a criança, isso acaba comprometendo muito a capacidade dela de memorização, de planejamento, de autocontrole, tudo, né? Essa impulsividade. Então, essas são funções executivas do cérebro que são importantíssimas enquanto adulto. Para a gente ser um adulto saudável, funcional, a gente precisa dessas funções executivas bem estabelecidas, que vai nos ajudar a planejar, a organizar, a pensar nas consequências, a controlar os nossos impulsos, a conseguir memorizar, né? Então, traz consequências físicas? Traz. Inclusive, essa dificuldade na concentração e memorização, né? Se a gente tem essas crianças com esse excesso agora, isso pode trazer prejuízo a longo prazo, porque se está no processo de construção e interfere na memória, essa criança pode ter uma tendência a desenvolver Alzheimer lá na frente? Pode. Então é algo que compromete não só a infância, ela está interferindo nessa vida adulta, e às vezes a gente não consegue ter compreensão assim dos perigos mesmo, né? Quando a gente pensa na criança na internet. Dando exemplo assim, até lá de casa mesmo, quando o Heitor assistia o YouTube mesmo, eu permitia que ele assistisse na televisão e eu deixei alguns canais
Olhei, achei que não tinha perigo, não tinha linguagem própria, não tinha violência, não tinha conteúdo inadequado, conteúdo adulto, deixei. Mas era um youtuber que ia narrando jogos, Minecraft, ele ia jogando e narrando, e ele com um tom de voz muito alto. Ele gritava, então assim, a entonação de voz muito alta. E eu comecei a perceber, começou a falar mais alto dentro de casa também. Então eles vão modulando o comportamento, a atitude, né, de acordo com aquilo que assiste. Então, olha como que o conteúdo da internet influencia dentro da nossa casa, né? E às vezes pequenas coisas, né? Às vezes conteúdos que parecem inofensivos. Então ele assistia youtuber muito jovens, mas numa casa luxuosa, com carros luxuosos, com muita facilidade, sem rotina, sem regra. Ah, hoje eu não vou tomar banho, eu vou tomar banho de piscina. A questão da alimentação, né? Hoje nós vamos lanchar, a gente vai comer fast food, vai no supermercado, tem acesso a tudo e compra para fazer experiência em casa. Então isso são desperdícios, são comportamentos assim de falta de rotina, de regra. Isso não é uma concepção, esse estilo de vida não é uma concepção assim, né, de valores e comportamentos que eu quero que meu filho tenha. Então, vendo isso que parece inofensivo, que não é perigoso, eu falei, não, meu filho, já chega, já chegamos até aqui. Então, ele assistia no YouTube, na televisão. E aí veio aqueles shots, né, que é aqueles conteúdos de vídeo rápido. Falei, não, e agora a gente não vai mais acessar, então não acessa. Mas quantas outras coisas, aplicativos, né, de celular que a gente precisa realmente regular pela idade, olhando essa classificação indicativa mesmo. Então, e uma coisa importante a gente frisar é esse comprometimento físico mesmo, que você falou, né? O tom de voz, as imagens que vem ali, o excesso de luz, né? Que o celular traz, as telas trazem. Isso eu já ouvi, né? Um neuropediatra falando o quanto isso aqui dentro da cabecinha da criança vai embolando, esse jogo de luz faz com que a criança fique confusa. Essa mudança, por exemplo, muda rápido de uma cor para outra, né? Então, tudo isso vai mudando na cabecinha. Os olhos, o quanto os olhos são prejudicados, né? Com relação a isso. Eu vou até trazer uma pessoa aqui que vai falar pra gente que lida muito com isso, com os problemas dos olhos pós-pandemia, o quanto que as crianças pós-pandemia estão com mais contato com as telas, elas estão tendo muito mais problemas com miopia, né? Então, uma frequência muito grande de crianças que já tendem a usar óculos. Isso antes era menor, hoje é maior. Então, todo esse comprometimento, né, que o excesso de telas traz. E sem contar também a perturbação do sono, que é demais. Distúrbio do sono. Você falou do seu menino que ficou com um tom de voz mais elevado, né? Então, assim, é prejudicial. É preciso que a gente pare e preste atenção nisso. Antes, quando as crianças brincavam muito, a gente via que o desenvolvimento motor delas era outro, era mais desenvolvido. Elas subiam em árvore, elas brincavam de pega-pega na rua, então tinha essa facilidade com destreza, com o corpo, né? De abaixar, de levantar. Hoje as crianças ficam muito expostas às telas, muito tempo sentadas no sofá, numa posição até mesmo inadequada, e isso prejudica muito. A gente está vendo o quanto hoje elas, na aula de educação física mesmo, elas têm dificuldade com esse desenvolvimento motor, né, Ângela? Que a gente vê. Questão das coreografias também, quando tem festa, a gente percebe que a coordenação motora delas fica comprometida. Então fica esse recado, né? Esse recado mesmo de psicólogos, educadores, né? Pais até, eu enquanto mãe, vendo esse comportamento, né, das crianças hoje,
o incentivo a andar de bicicleta, brincar na terra, o quanto que isso faz a diferença. E fica esse recado nosso, que a Sociedade Brasileira de Pediatria já fala muito disso. Crianças até 3 anos é 0 TEPA, o máximo que a gente puder. E as crianças maiores, 2 horas por dia, no máximo, não pode passar disso. Então, as crianças de 6, 7, 8 anos, porque hoje, não adianta falar, elas são dessa era digital. Então, não tem como proibir de tudo, mas o máximo que a gente puder fazer para entreter, né, enquanto pais, é preciso fazer. Porque a gente já sabe que tem um perigo aí. No domingo, eu acompanhei a reportagem do Fantástico e a gente até replicou essa reportagem falando desse perigo de uma cidade na Flórida, né? Flórida, citou a Flórida. Eu acho que é a Flórida, se eu não me engano. Já tem uma legislação tramitando para que os pais, né? Em hipótese alguma, ofereçam um celular para as crianças. Então, até pensando-se em penalizá-los, porque eles são responsáveis pelos menores, em oferecer esse celular para as crianças, oferecer conteúdos digitais por muito tempo. Então, é preciso debruçar sobre isso mesmo e frisar isso. Crianças até 12 anos, por exemplo, né, uma certa idade, 6 a 12 anos, no máximo 2 horas. E já é o suficiente, né? E verificar muitos aplicativos, né? A gente não precisa de uma regulamentação, assim, governamental para que a gente possa, né, iniciar algumas condutas dentro de casa. Porque se a gente fala de, por exemplo, aplicativos, todo aplicativo tem diretrizes. Então, para maiores de 13 anos. Então, se a gente for pensar Instagram, YouTube, WhatsApp, se a gente for lá ver essa regulamentação, já está lá, já existe. Então, eu vou, inclusive, o Tribunal de Justiça já tem sentenciado alguns pais por abandono digital. Porque a gente não abandona nosso filho na rua e sai, né, e deixa sozinho diante dos problemas. Por que a gente faz isso na internet? E tudo que o filho faz dentro dessa rede social, sendo vítima ou agressor, porque, por exemplo, se a criança começa a cometer bullying, ameaçar, chantagear, ofender, né, usar de uma maneira inadequada as redes sociais, ou até mesmo ser vítima de iniciação, né, ou de abuso mesmo ali nesse meio digital, cadê esses pais? Porque até o próprio aplicativo não é responsável, porque não era para ele estar usando. Para essa criança estar usando, descumpriu uma regra, descumpriu uma lei. Então, quando a gente vai fazer um Instagram para um menor de 12 anos, a gente tem que mudar a data de nascimento dela. Então, aí a gente já está errado. Então, enquanto mãe, a gente já está falando de valores também. Então, como eu, mãe, vou colocar ou deixar o meu filho alterar uma data ali dentro? Então, eu já estou descumprindo uma regra e eu vou precisar ser responsável por isso. Então, já existe essa diretriz, nem todos os aplicativos têm, e hoje tem a questão de controle parental, né? Tem muitos aplicativos, como o Family Link, que nos ajuda a controlar o tempo de uso, a classificação indicativa de cada aplicativo, né? Se é livre, se é para maiores de 12 anos. Então, a gente consegue ter um pouquinho mais de acesso a histórico, o que a criança está pesquisando, né? Há uns tempos atrás, teve até uma atriz, a Luana Piovani, ela tem esse controle parental e ela viu que o filho estava pesquisando fuzil. E aí ela, como assim? Né? E ela foi ver, foi conversar com ele pesquisou essa palavra porque ele jogava o jogo Fortnite e aí ele queria saber alguma coisa para causar mais dano, algo assim. Mas ela estava ali, ela estava atenta, né? Tendo a oportunidade de esclarecer, ou explicar, ou falar, ou orientar para não fazer, saber o que ele estava pesquisando, orientar, né, a alguns tipos de pesquisa. Porque hoje em dia, às vezes, não precisa da criança nem ser alfabetizada para pesquisar. O áudio mesmo no Google, ela já pesquisa.
Então, quando que a gente realmente precisa ter cuidado, a gente sabe que a tecnologia tá dentro da nossa casa mesmo, e a gente entende que às vezes muitas mães, assim, né, têm realidades diferentes que o telefone é uma rede de apoio diante da sobrecarga, né? Então acaba realmente necessitando mesmo, mas o quanto que isso traz danos. Muitos, inclusive, o que a gente mais ouve, né, e principalmente das crianças, às vezes, que chegam com essa dependência do celular e a gente precisa tirar, conversar, e muito as mães falam, é uma dificuldade da gente, a gente deu, porque é uma forma da criança ficar quieta, né? É uma forma de não fazer bagunça, mas é uma forma muito perigosa que traz sérias consequências para o futuro. E elas têm muita dificuldade, né? Nós temos dificuldade de proibir. Então, se deu, né, permitiu, não pôs um limite, como que é difícil, né, E é limitar quando você depois. fala limitar, né, Ângela? É o nosso papel, né? Quando a gente vai pensar nós pais, nós somos margem de rio. Margem de rio a gente limita, a gente é uma borda, a gente conduz, a gente direciona. Se o rio ele não tem borda, ele transcende, ele invade, ele não tem limite, ele inunda. Então, proibir, né? Como que faz? Porque diante dessa tecnologia aí, né? Então, e um perigo que disse na reportagem do Fantástico, eu prestei atenção e isso tá na sua fala, é a questão da criação da rede social para criança. Criança que tem Instagram, né? Crianças que têm mesmo acesso à rede social e a rede social é aberta. O perigo está aí, né? Perigo. E outra coisa, eu não sei se vocês, enquanto mães, conseguem, mas eu nunca consegui acompanhar 100% o que as meninas estão usando, né, no celular. Eu não consigo acompanhar 100%. 100% não. Eu vejo que Maria gosta muito desse joguinho que monta a casinha, faz a bonequinha, então assim, e eu controlo o tempo, controlo muito o tempo, né? Porque a gente vive falando disso e graças a Deus também o pai briga muito por causa dessa questão de muito tempo na rede social, preza muito pela brincadeira, então a gente preza muito pela brincadeira no terreiro, com boneca e tudo isso. Então, mas a gente não consegue controlar 100%. Então fica esse alerta, que inclusive a reportagem do Fantástico frisou isso, essa questão de crianças com rede social. Mas quando você fala isso, né, a gente precisa cuidar desses aplicativos, principalmente que tem chat. Então, jogos online onde tem conversação, isso é muito perigoso, né? É claro que jogos, porque aí que tá a classificação. Se há joguinhos de montar, né, e que não tem chat, que não é online, a gente só precisa pensar essa questão do tempo de uso mesmo, porque não tem como, né, às vezes a gente tirar a tela. Mas a questão dos aplicativos, proibir, né? Porque é limitar ou proibir. A partir do momento que não pode para menores de 13 anos, então é proibido. Se esse aplicativo é para maiores de 13 anos, menores de 12 anos é proibido. Então, e falando de proibição, causa um certo repulsa por parte delas, né? Das crianças, dos adolescentes. Então, e a gente já falou aqui que eles são dessa era digital. Então, se nós já vemos que tem esse perigo todo, que seria o ideal seria proibir, mas não é impossível fazer isso. Como que a gente lida com isso? Como que a gente vai limitando? Como que a gente qual o caminho que a gente percorre, né, diante desses fatos? Sim, e eu vejo que principalmente tolerar, às vezes, a frustração do filho, né? Tolerar a frustração. É importante pensar nisso. Tolerar a frustração. A gente tem sido tão intolerante com tudo, né? Thaís, psicóloga. Se o filho tá frustrado, a gente quer logo... deixa eu tirar ele, né? Deixa eu amenizar, tá triste, né? então vamos ajudar, né? Porque quando a gente fala de dependência e qualquer tipo de dependência, a gente precisa a extinção. Então, tá passando por um processo do alcoolismo, né? Dessa dependência.
Não tem como, eu vou tomar só um pouquinho. Não, eu preciso ir para extinção e às vezes eu vou precisar tolerar uma frustração, uma raiva, uma ansiedade, um choro, mas eu preciso ser firme porque isso é inegociável. Então, meu filho, você não tem 12 anos. Eu não vou colocar uma data, um ano que você não nasceu. Porque aí também eu estou ensinando de valores. E aí que a gente precisa pensar nesse adolescente, né? A adolescência não é uma fase isolada da infância. Quando o adolescente chega nos 14 anos, proíbe... Não, aí eu já não tenho o que fazer. Então, quando eu não sou margem de rio na infância, não adianta eu querer bater de frente na adolescência. Porque quando um adolescente, né, um rio, encontra uma barreira, ele passa por cima. Se eu não fui margem, eu preciso agora lidar ou com mais paciência ou com mais amor, porque a imposição não vai funcionar. Então, quanto que a gente precisa o quê? Cuidar dessa infância, ensinando valores, para quando chegar nos 14 anos, eu confiar nesse adolescente, entendendo o quê? Eu não preciso controlar, eu não preciso ficar vigiando o celular dele, porque eu confio. Eu acredito na educação que eu tive, que eu dei a ele, nos valores. Só que não vai ter um dia que eu vou sentar com meu filho e ensinar para ele o que é honestidade, o que é responsabilidade, o que é ética. Não vai ter esse dia que eu vou ensinar conceito. É nos pequenos comportamentos ao longo da infância que eu vou ensinando. E os nossos filhos nos mostram condutas e valores o tempo todo. Quando você pergunta, filho, o que aconteceu na escola? E o que você fez? E o que você acha disso? O que você pensa sobre isso? E como é que você foi lidar com essa situação? A gente está vendo, né, essa construção de valores na infância. Então, a gente precisa cuidar dessa infância para quando chegar na adolescência, eu não achar que eu posso proibir. Porque a gente está falando de uma personalidade formada, de um senso de identidade já construído. Aí torna mais difícil, né, esse processo. Então, eu preciso cuidar realmente dessa infância e limitar, e conduzir, e mostrar valores diariamente. Então, até nessa situação, quando eu coloco uma data de aniversário, na data de nascimento do meu filho, que, é pra ele jogar. Mas eu tô ensinando pra ele que mentir aqui e tá tudo bem. Então, olha, pensa em regras, né? Eu não mentiria, eu não burlaria um documento, né? Enquanto adulta, de jeito nenhum. Então, por que eu vou fazer isso aqui nesse aplicativo? Então, alguns momentos pode. É isso que eu vou estar. Isso mesmo. Uma coisa bem bacana que a gente pega como palavras-chave desse nosso podcast: tolerar a frustração, né? Isso é importante. Hoje em dia, a gente tem muita dificuldade com isso, porque a gente acha, eles nos cansam, né? Eu já falei, já me venceram pelo cansaço. Então, é tolerar a frustração mesmo, quando você tiver que limitar, quando você tiver de proibir, né? Então, isso faz parte do limite. Sim. E a gente precisa perder tempo com essas coisas. Hoje em dia, tudo tá muito corrido, mas esse perder tempo e vamos aqui, tá entediado? Vamos fazer uma caminhada, vamos andar de bicicleta, vamos brincar de boneca, que dá um trabalho brincar de boneca, com essas pecinhas pequenas, esses vestidinhos pequenos, dá um trabalho, menina. Então, aí, essa questão do tédio também, dessa frustração, ela é uma chave para quê? Para essa criação, para esse momento criativo, para esse momento criativo. Se ele não tiver esse espaço, para se frustrar e ver o que eu posso fazer, ele não vai. Inclusive, a Ângela me lembrou uma coisa interessante, que esse tédio, ouvi, né? Até um documentário falando sobre isso, do tédio mesmo, das crianças entediadas. Que o momento que a criança está entediada é o momento que ela consegue criar. E aí, pegando esse gancho dessa fala, o que eu fiz? Eu peguei caixa de papelão, num certo dia, e dei a Maria Clara, para a Maria Clara criar. Maria Clara, não vou comprar geladeira para você não, de brinquedo não, você vai criar a geladeirinha dentro dessa caixa. Maria Clara, você vai criar a sua cozinha da Barbie dentro dessa caixa. Gente, o quanto que saiu coisas interessantes ali.
nesse momento de criação daquela caixa, o cortar, trabalhou muito o motor, né? A coordenação motora fina dela, ela colando aquelas pecinhas pequenas ali dentro daquela caixa, cuidando de uma gatinha pequenininha que vem dentro do Kinder Ovo, mas é pequeno demais. Aí ela cuidando daquela gatinha ali pequena, colocando ela dentro daquele lugarzinho na caixa que ela criou para ela. Então ali ela usou de uma criatividade tão grande dentro do tédio, né? É isso mesmo, ali no TED você constrói muita coisa. Então, teve um dia que eu até levei essa caixa para demonstrar a caixa que ela fez e ela me recomendou muito. Mamãe, você tá pegando minha caixa emprestada, mas você me devolve ela do mesmo jeito. Eu disse, devolvo. Eu perdi um bichinho lá dentro, né? Mas eu devolvi a caixa para ela. Então, assim, o quanto que isso é importante, né? Fez o brinquedo, não deu a cozinha que ela queria, ela criou a geladeira. A gente vê muito construindo as roupinhas de boneca, então você ganha a roupinha pronta, né? Você não vai, ou você tá nas brincadeiras da Barbie, né? No joguinho, você não tem que construir um brinquedo, uma roupa. É o ócio produtivo, né? Vai fazer uma Então roupinha. fica lá criando álbum, né? Muito de colagem, de papel, mas a gente não pode duvidar da capacidade que a criança tem de brincar. Isso é inerente, né? Então, o tédio também é uma emoção. A gente precisa sentir tédio. A gente pode sentir tédio. A gente não tem que tirar ele do tédio, né? E é a partir disso mesmo que vem brincadeiras, criatividade, né? E às vezes optar também, né? A televisão, ela é menos viciante do que rede social, né? Então, o desenho, o filme, ou se vai colocar mesmo no YouTube, né? Escolher ali os canais específicos, priorizar os vídeos mais longos e não aqueles shorts curtinho, né? De TikTok, priorizar mais esses vídeos longos e a brincadeira. Eu vejo a campanha da escola, né? O quanto que isso é uma forma realmente de tirar da tela, né? É claro que a gente entende que às vezes a rede de apoio ajuda muito, né? Como você falou, o fato também de ter um pai participativo que também nos ajuda nesse lugar de limite também, a gente sabe que não é todas as mães que têm, mas até a oportunidade de levar um coleguinha para brincar ou ir brincar na casa da avó com outro coleguinha, isso também contribui para essa interação e para tirar, né, da rede social. E isso promove a construção de memória afetiva. E memória afetiva hoje em dia, nós, né, na nossa época, a gente construiu muito memória afetiva. Passear na casa dos tios no domingo, né? Minha tia me levava muito para isso. Isso constrói a relação familiar, de amizade. Fazer o piquenique com as crianças, né? E passear e no campo. E eu gostava na minha época muito de ir à barragem, né? Então isso é uma memória afetiva que você constrói. Então tem muitas coisas que a gente pode utilizar para tirar as crianças, né, dessas telas, amenizar esse uso, eu digo assim. E uma coisa importante que a gente lida hoje são as crianças com deficiência. As telas são agravantes para essas crianças com deficiência? Com certeza, né? Tanto para as crianças, né, com deficiência, porque já tem aí, né, algumas dificuldades ou atrasos mesmo, e a gente sabe que a tela, a partir do momento que a gente não convive, não interage, né, a gente acaba perdendo realmente habilidades sociais. E a gente aprende pelo olhar. A nossa primeira via de comunicação é o olhar. Se eu não te olho, eu não consigo reproduzir um comportamento. Se eu não estou vendo você comportar, você comer, você agir, você conversar com o outro, né? Eu não aprendo essa habilidade. Então, a partir do momento que eu estou olhando só para a tela, eu não consigo ver as pessoas comportando, as pessoas, para além da fala, né? Que pode comprometer também esse desenvolvimento da fala, essa habilidade social de como agir em uma situação se eu não olho para as pessoas, se eu não observo as pessoas agindo. Né? Você não tá vendo e não ouvindo. Tá ali.
Então Isso. traz sim esse comprometimento, né? Intensifica assim alguns atrasos. Comportamentos, Sim, né? traz algumas outras limitações, né? Então, algumas crianças autistas já têm uma tendência a se isolar. Imagina essa criança com excesso Uhum. de tela, né? Uhum. Então, realmente, a gente percebe que agrava mesmo esse comportamento, né? E faz com que a criança, muitos deles, né, tem hiperatividade, um déficit de atenção muito grande. Então, aí fica aí esse nosso alerta para isso Uhum. mesmo, né? Esse nosso olhar e prestar atenção nessa situação que realmente crianças já atrapalha as crianças, né? Que não têm deficiências, crianças com deficiência vai agravar ainda mais o problema, né? As características que elas trazem. Então, Sim. a gente precisa prestar atenção nisso. Então, assim, e diante desse todo esse contexto que a gente conversou, da família e a escola, como que a escola pode exercer esse papel, né, para ajudar a família? Tem como? Porque a gente tá vendo, eu já tô te fazendo uma pergunta, Thaís e Ângela, que a gente já tem a resposta, né? Uhum. Porque no meio nosso a gente atentou para isso e a gente viu que é preciso trabalhar demais, conscientizar as crianças com relação a isso. Então, vamos falar um pouco do como que a escola pode reforçar. Nós estamos com a literatura infantil, com incentivo, e aí? O que mais que a escola pode fazer para reforçar isso, para ajudar a família com relação a esse excesso de telas pelas crianças? A escola tem um papel assim fundamental, porque é um grupo, né? São mais pessoas. Então eu achei até interessante essa literatura, né, da menina da cabeça quadrada, porque as próprias crianças, os alunos chegam em casa falando sobre isso. Então essa conscientização já parte deles, já vem para casa. Então um grupo de pessoas falando, a gente sabe que comportamento de massa tem muita força. E o provérbio africano, né, que fala que é preciso uma comunidade inteira para educar uma criança. Então, quando a escola faz esse papel, ajuda dessa maneira, tá também nos ajudando enquanto pais, porque a criança já chega na escola sabendo disso. Então, facilita, é como se a gente amaciasse, vocês amaciassem, né, a escola amaciasse isso, para quando chegar lá em casa, só precisa dessa firmeza. Tá vendo, filho? Tá vendo como todo mundo está falando? Tá vendo como é importante você e seus coleguinhas conscientizar? Então a gente sabe o quanto que esse comportamento de massa tem força nessa unidade, né? Então eu falo que chegar em casa, né? Eles falando sobre isso, lendo a historinha, e eu vi que foi uma historinha muito trabalhada, né? Uma semana, de várias formas, com vários recursos, e isso são maneiras de Apresentação ir teatral, então, reforçando. construção da cabeça. Realmente. Os professores fizeram. Trabalharam muito Muito. com essa literatura e assim, para conscientizar, né, essa criança que às vezes faz pirraça, faz birra, olha, a gente tenta ali, ó, o máximo que a gente consegue. Se a gente tá falando para 10, mas um ouviu, a gente já atendeu, né, a um pouco da nossa expectativa. E uma coisa para exemplificar isso que você está falando e do quanto que a escola faz esse papel, né, de reforçar e ajudar a família em diversas questões, não só nessa, porque o professor, ele exerce um papel sobre a criança que é fantástico. Esse cara, professor, ele tem um domínio sobre aquelas criancinhas que ele não entende. Então, a dimensão que e a gente, enquanto mãe, a gente sabe, né? Eu, enquanto professora, eu não me via com esse papel grandioso, mas enquanto mãe hoje, eu vejo esse papel grandioso. Eu sempre proibi, sempre conversei, sempre orientei. Mas, mexia, virava, eu estabelecia tempo. Maria Clara, 2 horas, acabou seu tempo, pronto, acabou. Mas, geralmente, a gente via esquivando ali, aqui e tal. E com a reportagem do Fantástico, a professora explorou na sala de aula, Maria Clara mudou completamente o comportamento,
que eu não preciso mais ficar vigiando. Então, ela já sabe, deu o limite para ela, já conscientizou, chegou em casa, contou o caso, ô mãe, a tia passou a reportagem do Fantástico falando das telas. Então, assim, eu já tinha pregado isso, ó. Eu acho que ela assistiu a reportagem comigo, mas não se deu conta. Mas a escola fez isso, aqui, clareou completamente. É verdade, né? Então, e É eu, verdade. assim, eu vejo o livro literário como um grande aliado para o professor também, para alertar quanto ao uso, né, esse uso das telas. Não só com esse livro, né, da Menina da Cabeça Quadrada, a gente também, o Papai Conectado, Pai Conectado, tem uma Fantástico. o Presente Cecília, então, o meninoplugado.com. Então, são Olha, diversos livros literários que o professor tem como suporte que pode auxiliar, né, além, né, a reportagem, que pode auxiliar, que auxiliam, na verdade, né, dessa conscientização da criança, né, com relação ao uso da tela e outros temas também. Eu acho fantástico. Amante da literatura eu acho infantil. fantástico explorar essa literatura infantil para chegar ao tema, né, ou conscientizar do que for necessário na sala de aula. E é a partir dessa leitura que eles vão ouvindo a história de alguém e vai internalizando isso na própria vida, né? Então, quando a gente fala de rede social, eles estão internalizando ali que conteúdo? Às vezes a gente vê esses YouTube, não tem início, não tem meio, não tem fim, fica solto. Quando é parte de um livro literário que tem início, tem meio, tem um fim, né? Tem uma conclusão. Tem uma construção de né, que muitas vezes eles têm aquela experiência ali do livro também na vida deles. A moral da história, né? Então eles conseguem internalizar para a vivência deles, né? Uma forma lúdica mesmo deles incorporarem a história. E além de ser literário, é científico. Aquela autora pesquisou sobre aquele assunto para escrever. Então ela tem toda a técnica, né, científica para motivar a criança através das palavras que ela coloca ali. Então a gente viu o quanto que a autora da Menina da Cabeça Quadrada consegue mapear ali, né, o comportamento da criança para chegar àquele fim de conscientizar a criança que se ela ficar com excesso de tela, ela vai ficar com a cabeça quadrada. Aí muitos falavam assim, tia, menino fica com a cabeça quadrada, não? Não fica. O meu coleguinha usa demais, a cabeça dele tá do mesmo jeito. Ai, a gente tem que usar aquela psicologia infantil, olha, mas é assim. Mas assim, e eles conseguem entender, né? O conceito. Conceito. E aqui eu trago, por exemplo, esse que é de chorar. É para pais mesmo. É o menino que queria ser celular. Imagina esse livro, para pais, né? Eu li, né, com lágrima nos olhos. Porque o menino queria ser o celular, por quê? Porque a família estava dedicando muito tempo ao celular. E o menino ficando esquecido para cá. Então ele perguntava coisas e o pai de repente falava assim, olha, meu filho, daqui a pouco eu vou só olhar essa reportagem e já, eu só vou olhar aqui que qual mensagem que tá vindo no WhatsApp, já eu te falo. Aí o menino foi ficando esquecido. Então, esse é um livro para pais, né? Então, o menino que queria o seu celular. Olha é que a parentalidade distraída, né? Parentalidade distraída, né? Então, assim, é o que a gente falou desde o início. A gente vai conversando sobre esses assuntos e o nosso objetivo é que realmente a gente consiga conscientizar crianças, famílias, né? Sobre esse processo do excesso de telas que realmente está perturbando muito as crianças e adolescentes. A gente sabe o quanto que elas estão ficando mais ansiosas. A gente, enquanto educadores, que recebe essas crianças na escola. Uma questão também que você falou, questão do sono, né? Ficando até tarde no celular, no outro dia, sentindo sono na sala, quer dormir, não consegue concentrar por causa do celular à noite.
É que interfere no ciclo Sim, circadiano, né? Então é algo físico mesmo que vai sendo comprometido. Então é preciso muito a gente continuar falando sobre isso, é o que a gente falou, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, né? E o nosso alcance, seja 1%, 2%, mas o importante é que a gente consiga atingir nosso objetivo, o objetivo das famílias, que é fazer o melhor pela aprendizagem das crianças, o melhor pela infância das crianças, que a Thaís colocou aqui muito bem, né? Essa infância bem cuidada vai resultar em adultos melhores, né? Antes a gente tinha outros problemas, agora são Sim. outros. Então essa tecnologia, realmente o excesso invade esse nosso meio e é preciso muito a gente falar disso, né? E isso tá chegando assim agora, né? Porque tá vindo as consequências agora. Então, até pra gente é algo às vezes novo, né? E que é levado mais a sério por conta dessas pesquisas que vem vindo. Então, por mais que a gente tenha, né, esse conhecimento, né, eu enquanto mãe, eu vejo como é realmente difícil, mas o quanto que é necessário, né, a gente fazer essas restrições. E tem até um estudo recente, Jonathan Haidt, é um autor. Ele é um psicólogo social americano que criou o livro Geração Ansiosa. Foi agora, acho que em abril. E aí ele fala como salvar a geração Z desse adoecimento mental. Então, assim, é coisas que a gente está antecipando, né? A escola tem feito isso, assim, com todos esses movimentos. E é uma maneira, porque a escola é uma parte importante da comunidade, né? Então, quando traz ali, a gente está falando de também algo científico. Então, olha, eu estou alertando porque isso é sério, porque isso é importante, né? Então, é um ambiente físico, para além das redes sociais, que está nesse processo de ajudar, né? Porque realmente está trazendo, assim, esse adoecimento que a gente vai acolher isso a longo prazo, se a gente não cuidar agora. Porque estamos aqui construindo isso, né, na infância. Como vai ser esses adultos ali na frente? Porque se a gente pensa que a infância é o alicerce, e se esse alicerce não está fortalecido, como que vai vir mais base, né? Como é que essa criança vai construir mais andares em cima dessa infância enfraquecida? Por isso que a gente vê assim, estão muito fragilizados, mas as bases estão fragilizadas. Vem um telhado, cai, porque as bases estão fragilizadas. Então, como fortalecer isso? Principalmente tirando esse aliado na educação, porque acaba que a rede social é um aliado na educação deles. Então a gente não educa sozinho. Então, se ele é meu aliado, como usar ele a meu favor? Porque se o meu filho está assistindo coisas que não correspondem à idade dele, eu estou enfraquecendo um pilar. Mas se essas bases ficam fortalecidas, o meu filho ele vai ter estrutura para vir novos andares aí. Ele vai conseguir lidar com as dificuldades e com os pesos, né, que podem vir. Então, é muito importante realmente tirar, né, essa mídia social, e eu não digo nem tela, né, porque a televisão, o celular até um certo grau, dependendo do tempo de uso, né, mas a mídia social é muito importante. A gente sabe que às vezes não faz bem nem pra gente, né, então, enquanto mais para essa criança. E fica esse registro aí para nós, né, Thaís? Esse comprometimento em massa, né? Então, repete a frase para a gente lá do início da sua fala, que você disse. É preciso que mais pessoas se comprometam, né? Com essa infância, com essa base. Como é que é a frase? O pensamento? O comportamento de massa, né, tem muita força. Então, quando mais pessoas estão caminhando juntos, seguindo o mesmo caminho, né, mas todo mundo está fazendo, né? Então, todo mundo está fazendo algo muito positivo. Então, acaba que é mais fácil para uma unidade ir junto, né? Então, quanto que realmente, né, esse meio, quando o grupo, quando a sala inteira está nesse movimento, a escola inteira está nesse movimento, as 3 escolas estão nesse movimento, o quanto que é mais fácil a minha casa entrar nisso também. Então o todo é muito importante para eu entrar, né? Para que eu possa também fazer parte.
E aí é essa união que é muito importante mesmo. Então, aí fica esse nosso recado nessa noite, né? Nós estamos aqui hoje na sala de casa, comprometidas, né? Com muitas pessoas, né? Que estão abraçando essa causa também. Os pesquisadores, os cientistas, os neuropediatras, os educadores, os pais, né? Que estão já vendo o efeito disso. Então, a gente está unidos a eles para esse comprometimento em massa. Essa noite registra isso, né? Esse nosso comprometimento em massa para cuidar dessa nossa infância, levar esse nosso alerta, né? Fortalecer esse alerta, na verdade, que é o excesso de telas pelas crianças. Bom, eu preciso agradecer vocês. Esse nosso bate-papo, ó, foi espetacular, né? Nessa nossa estreia. Muito obrigada. Espero que aconteça mais vezes. Eu amei. Vocês gostaram? Eu agradeço muito o convite. É um prazer estar entre vocês. Já fiz parte da equipe pedagógica, já trabalhei com vocês, né? E foi de muito aprendizado e crescimento esse período que eu estava no chão da escola, né? Então contribuiu assim para minha maternidade, porque quando eu fui para lá eu não era mãe, então foi meu primeiro contato assim com as crianças mesmo, com a realidade, com o desenvolvimento infantil e ter tido a oportunidade, né, de trabalhar com vocês também foi muito importante, foi muito valioso. Então essa troca é sempre muito boa. Thaisa, muito obrigada pela presença, muito obrigada mesmo pela contribuição, né, com esse nosso assunto. E Ângela, muito obrigada por esse presente. Volte mais vezes, a gente vai falar muito da literatura infantil, tá? Nós queremos falar de outros assuntos, né, também. Vamos ter outros convidados e eu convido todas vocês para assistir lá no meu canal do YouTube, tá? Esse nosso bate-papo, no Instagram também, tá bom? Vanderlane Marcal, tá? Marca lá, Vanderlane Marcal. E próxima sexta estaremos aqui falando de outro assunto muito interessante que vocês vão ver também no meu canal, tá? Beijo no coração de vocês. Amém? Amém. Ah!